Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. O tema fidelidade. Quando nós falamos sobre fidelidade e saímos perguntando para as pessoas sobre o que é ser fiel, como ser fiel, o que é mesmo fidelidade, todos dizem que são fiéis. Nós vamos ver que na palavra de Deus há um texto que aponta para isso. Ou seja, em Provérbios capítulo 20, verso 6 diz: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Ou seja, todos dizem que são bons, fazem coisas boas, mas o fiel, digno de ser chamado fiel, quem o achará? Há um outro texto também, em Lucas capítulo 18, verso 11 e 12, que é um exemplo desse Provérbios 26, ou seja, todos proclamam que são benignos, todos proclamam que são fiéis, mas quem os achará? E o texto de Lucas 18, verso 11 e 12, mostra isso. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, ele julga as pessoas dizendo que são roubadores, injustos, infiéis, que são adúlteros, e ele é o santarrão, ele é fiel, ele não rouba, ele não fala mal de ninguém. Ou seja, ele proclama a sua benignidade. Mas será que ele é fidedigno? Só pelo modo de falar com Deus, vê a sua arrogância, o seu orgulho, a sua soberba, e ainda aponta para o publicano que estava ali, que nem levantava a cabeça, mas ele se murrava dizendo que ele era pecador. Então, muitos dizem que são fiéis, mas nem todos vivem de fato uma vida de fidelidade, nem a Deus e muito menos fidelidade no trabalho e em casa. Nós temos que olhar a nossa conduta, repensar ela e buscar o perdão de Deus e buscar viver uma vida de fidelidade, principalmente a Deus. A vida de fidelidade deve ser vivida quando cumprimos os nossos votos. Não adianta você prometer alguma coisa, principalmente fazer voto a Deus e não cumprir. E a palavra de Deus nos chama a atenção para isso. Em Deuteronômio capítulo 23, verso 21 e 22 diz: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Então, o autor de Deuteronômio, Moisés, ele fala: olha, você não é obrigado a fazer voto, mas a partir do momento que você fez o voto, vá cumpri-lo, porque Deus vai cobrar isso de você. Porém, se você não fizer voto, Deus não vai cobrar algo que você não fez. E se você fez e não cumpriu, há pecado na sua vida, porque é mentiroso. Fez o voto e não cumpriu. Portanto, se você fez algum voto ao Senhor, teu Deus, vá e cumpra, porque certamente Deus vai cobrar de ti. Também, Eclesiastes, ao escrever o capítulo 5, verso 4 e 5, o sábio ele faz a mesma menção. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, a fidelidade deve ser vivida em cumprir os votos feitos a Deus. E não é somente a Deus. Às vezes nós prometemos algo para o nosso filho, para a esposa, para o esposo. Se você prometeu, se você fez esse voto,
cumpra, para que não haja pecado na sua vida. A fidelidade deve ser vivida sendo fiel em tudo. Então nós vamos ver alguns detalhes aqui que nós não somos fiéis e precisamos ser fiéis em tudo. Por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 15 a 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que remir o tempo, aproveitar o tempo. Então seja fiel no tempo com Deus, no tempo com a família, no tempo do trabalho, no tempo do seu lazer. Seja fiel em tudo, principalmente em relação ao tempo. Aproveite o tempo enquanto pode. Trabalhe, tenha lazer, aproveite o tempo com a família, aproveite o tempo com Deus. Então seja sábio em ser fiel ao tempo. Provérbios 17, 17. Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Ou seja, seja fiel ao seu amigo, porque provavelmente ele é fiel para contigo. Então não seja infiel com o seu amigo. Procure ser fiel a ele. Deus nos trata como amigo e ele, como amigo, ele é fiel em tudo. Então seja fiel a Deus e seja fiel aos teus amigos. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Seja fiel no trabalho. Se você fizer o seu trabalho para agradar a Deus, você vai ser fiel ao seu patrão e você vai ser fiel ao seu empregado, assim como ele é fiel a ti. Então, seja fiel no trabalho. Lucas 16, 10 a 11. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Seja fiel nos negócios. Ou seja, não seja injusto nas negociações que você arruma com as pessoas que estão ao seu redor. Se você é fiel no muito, vai ser fiel também no pouco. Se você é injusto no muito, vai ser injusto no pouco. Como que Deus vai colocar nas tuas mãos o reino dos céus, que é a maior riqueza? Se você é injusto nos seus negócios, seja fiel nos seus negócios. E 1 Coríntios 12, versos 5 e 6, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Seja fiel na obra de Deus. Trabalhe para o Senhor. Deus te dá 12 talentos para que você sirva a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Então seja fiel na obra do Senhor, na casa de Deus. Seja fiel na obra pela qual Ele te chamou, para servir a Ele com alegria, com dedicação e com toda a força e em todo entendimento. Seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel ao seu casamento. Não seja infiel com seu esposo, com a sua esposa. E a palavra de Deus aponta para isso. Malaquias 2,15. Não fez o Senhor o mesmo, que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Seja fiel ao seu casamento, à sua esposa, ao seu esposo. E Hebreus 13:14. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os injustos e adúlteros. Hebreus 13:14. Então, se você é infiel com o seu esposo e com a sua esposa, lembre-se disso. Deus haverá de julgar tanto
os justos como os injustos. E por último, queridos, seja fiel a Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Mesmo nós sendo infiéis para com Deus, Deus é fiel para conosco. Então, nós temos que procurar de toda a força, de todo entendimento, a ser fiéis a Deus. E, em 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 11, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, seja fiel, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, como bons mordomos de Deus, nós temos que ser fiéis, servindo uns aos outros, assim como Deus nos ordenou a ser servos uns dos outros. Como Cristo lavou os pés dos seus discípulos, nós também temos que ser servos uns dos outros, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, porque a Ele seja glorificado com a nossa fidelidade. Então, o que nós aprendemos hoje? A fidelidade deve ser vivida. Temos que ser fiéis, cumprindo todos os nossos votos, sendo fiel em tudo, seja no trabalho, seja no lar, seja com o casamento, seja na obra de Deus, seja nos nossos negócios. Temos que ser fiéis em tudo, com os nossos amigos. Seja fiel ao seu esposo, à sua esposa, e seja fiel a Deus, que é o principal. E fazendo assim, nós vamos glorificar a Deus com a nossa vida. Vamos orar, queridos? Senhor, abençoe a nossa vida, para que possamos ser fiéis em tudo, ó Pai. Coloca, Senhor Deus, a Tua palavra como objeto ou não, estilo de vida, para que possamos ser fiéis em tudo, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoe cada família, Senhor Deus, curando, restaurando, libertando todos os que estão cansados, abatidos, oprimidos, enfermos, porque o Senhor tem poder para isso, ó Pai. Perdoe as nossas falhas, aumenta a nossa fé dia após dia no Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, hoje e sempre, e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.